eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Graça e paz, amados irmãos, vamos mais uma vez cultuar ao nosso Deus, e para isso eu gostaria de convidar os amados a fazermos uma oração, pedir a Deus a iluminação, pedir que Ele nos oriente, que o Espírito Santo nos instrua na leitura da palavra e em cada momento que nós a Deus dedicarmos neste culto. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós agradecemos pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor nesse dia tão especial, o dia em que celebramos a Páscoa, a vitória do nosso Senhor, a nossa vitória em Cristo Jesus. E no nome dele nós rogamos que o Senhor venha nos iluminar, venha nos orientar. E assim, Pai, nós somos gratos ao Senhor e pedimos, Pai, Deus, em nome de Jesus, instrua e conduza cada momento deste culto. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de número 50. Farei a leitura até o finalzinho do capítulo, o versículo de número 58. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 58, nos diz a palavra: Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. O vosso trabalho, o meu, o seu, o nosso trabalho não é vão. Vamos louvar ao nosso Deus acompanhando o hino de número 272. Aleluia ao Cristo redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. A paz do Senhor. Você já parou para pensar o significado dessas palavras? Nós temos a paz do Senhor porque a promessa do Senhor, um Deus fiel, foi cumprida. Isaías, no capítulo de número 53, versículos de número 4 e 5, nos trazem a verdade. Como foi que nós alcançamos essa paz? Graciosamente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus assumiu o preço do nosso pecado. Quando Ele morreu a morte vicária, quando Ele nos substituiu na cruz do Calvário, nós temos a paz do nosso Deus e Pai, porque o nosso Senhor e Salvador morreu a morte, que era minha, que era sua. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, e Ele enfermou e Ele sofreu as consequências do nosso pecado. E hoje, como vivemos? Temos vivido uma vida santa, uma vida que glorifica, que exalta o nome do Senhor? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a Deus que, através da ação graciosa do Espírito Santo, Ele nos visite de uma forma especial e Ele traga a nossa mente, traga ao nosso coração, que Ele venha nos sondar, porque Ele nos conhece, e venha nos conduzir a viver uma vida de santidade. Vamos confessar nossos pecados ao Senhor, para que nós possamos, de fato, desfrutar dessa santa e doce paz, que somente em Cristo Jesus nós podemos ter. Pai bendito,
Graças rendemos ao Senhor, porque a graça, bendita graça do Senhor nos alcançou. Pai, neste momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedimos, Pai, que o Espírito Santo nos sensibilize, que Ele traga à nossa mente, ó Deus, ao mais íntimo do nosso ser, a percepção, ó Pai, de tudo aquilo que nós fazemos, ó Deus, e que não agrada ao Senhor, para que nós possamos andar em novidade de vida, possamos andar em santidade, para glorificar o nome santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma, Pai, receba cada oração que se faz neste momento, Deus, as orações dos teus filhos, que amam o Senhor e que temem o nome santo do Senhor. Ó Deus, e dá-nos a paz, essa doce paz, essa paz bendita, que nos foi concedida graciosamente na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos entoar mais um cântico ao Senhor, acompanhando, e quem puder, cante, louve ao Senhor também, com o hino de número 97, Súplica do Redimido. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se és vibrante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Irmãos queridos, Salmo de número 118, no primeiro verso, nos diz: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar ao nosso Deus, acompanhando nossos irmãos Marielle e o Serginho. Vamos louvar, entoar cânticos de louvor ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Neste momento, todos têm a oportunidade de louvar, de agradecer o nome do Senhor através de suas vozes, mesmo nas suas casas, que vocês possam tirar esse momento com a sua família para louvar o Senhor e glorificá-lo. Esta é a hora da adoração.
assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu com meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
Amém. Toda honra e glória seja dada a Deus e que os nossos corações possam estar contritos à vontade dEle, que os nossos corações possam ser quebrantados por Ele, que neste momento a gente possa estar consciente de que tudo é para a honra e glória dEle. Amém? Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus, momento de reflexão, momento do sermão. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, no capítulo de número 2, versículo 21. Quando os irmãos abrem as Bíblias para acompanhar, gostaria de informar para os irmãos, esqueci de falar no início, nós estamos no ambiente aqui do templo, na Igreja da Samambaia. Vim fazer a gravação aqui, nós estamos ainda com medidas de contenção para diminuir o contágio da Covid, orando a Deus que traga e restabeleça a saúde dos nossos irmãos que estão enfermos. Já temos boas notícias de quanto estão melhorando os nossos irmãos que estão doentes e estamos orando. Deus nos permitindo, a partir do dia 11, o próximo domingo, estaremos novamente no templo com algumas medidas, sim, de contenção, medidas sanitárias, mas já unidos e reunidos para cultuar ao Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 21, farei a leitura até o versículo 35. Peço aos irmãos que acompanhem. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, como diz a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer o sacrifício segundo está escrito na referida lei, um par de rolas e 2 pombinhos, ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem o que com ele a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Femuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, graças rendemos ao Senhor, Deus, pela Tua santa palavra, bendita palavra. E rogamos, Pai, neste momento, a especial iluminação do Espírito Santo, para compreendermos, ó Deus, de forma exata, completa, de forma real. Fale, Pai, o Senhor aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a narrativa que nós vemos é a narrativa dos primeiros dias da vida de Jesus. Lucas traz a humanidade de Jesus de uma forma muito apropriada. Ele, na palavra, ele mostra que na vida, nos primeiros dias de Jesus, os pais de Jesus, José e Maria, eles fizeram cumprir tudo o que na lei estava prescrito. Eles, como bons judeus que eram, circuncidado ao 8º dia, apresentado após a purificação, consagrado
pois todo primogênito, como diz a lei, deveria ser consagrado. O sacrifício foi apresentado e nós vemos aqui eles apresentando o sacrifício de uma família pobre, o sacrifício mínimo, mas o sacrifício que deveria ser apresentado a Deus. Foram cumpridos, então, todos os requisitos da lei. E em tudo, Deus fez cumprir na pessoa de Jesus o que ele tinha prescrito na lei. Queridos, nesse trecho das Escrituras, nós nos deparamos com dois personagens que aparecem de forma isolada nesse trecho das Escrituras, não aparecem outra vez, até mesmo é evidente, nós observamos que eles já eram avançados em dias e que a promessa sobre a vida de Simeão era de que ele veria, e ele mesmo oferece: Senhor, pode levar o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação, a redenção de Israel. Simeão, então, como eu já disse, é um homem justo e piedoso, conforme diz o texto, um homem que tinha uma intimidade especial com o Espírito Santo, um homem que ouvia a voz de Deus e um homem que obedecia a essa voz. Ele ouviu de Deus que não morreria, não passaria por essa vida antes de ver o Cristo do Senhor, o Redentor, o ungido de Deus. Outra personagem é Ana, uma profetisa viúva, que estava sempre no templo. Ela tinha, conforme o texto nos fala, 84 anos e já era há muitos anos viúva. Uma mulher que, após a morte do marido, consagrou a sua vida integralmente à adoração, em jejum e oração, e estando sempre no templo, em Jerusalém. Logicamente, existiam outras pessoas que circundavam esses dois personagens, o próprio José e Maria, os pais de Jesus, judeus obedientes e piedosos, estavam ali cumprindo a lei. Existia também os sacerdotes e levitas que oficiaram o sacrifício e outras pessoas, conforme diz o texto no finalzinho, que Ana falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Mas sobre o menino havia revelações importantíssimas e que Deus pôs nos lábios desses dois personagens, que foram proferidas por Simeão e por Ana, algumas palavras que nos trazem o entendimento. O primeiro que nós precisamos entender: Jesus tinha mais ou menos 40 dias de existência, mas é certo nós observarmos o que João nos diz no Evangelho. Esse Jesus, que o Verbo encarnado, conforme João nos fala logo no primeiro capítulo, ele estava com Deus desde o início. E através dele foram feitas todas as coisas. Ele estava com Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no início e nada do que foi feito, do que existia, poderia ter sido feito se não fosse por intermédio de Jesus. Jesus, então, esse menininho, era a promessa de Deus. E neste texto, o Espírito Santo nos traz algumas verdades que nós precisamos viver, principalmente num dia especial, o dia da Páscoa. Jesus é a resposta, é a materialização da promessa de Deus. Jesus tinha uma missão, essa criança ali nascida tinha uma missão, e a missão seria cumprida para que a vontade de Deus fosse realizada. A Páscoa é o momento adequado para nós lembrarmos de que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, a promessa do Pai. Os versículos de número 29 e 30, e lá no versículo 38, nós observamos as seguintes palavras: Agora, Senhor, disse Simeão, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. E um pouquinho adiante nós ouvimos as seguintes palavras: E falava Ana a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. A vinda do Messias era um evento aguardado por todos os judeus piedosos. Desde que o homem se afastou de Deus na queda, ainda no Éden, foi o próprio Deus quem se aproximou graciosamente do homem. Podemos observar no capítulo 3, em Gênesis, versículo de número 8. Adão e Eva encontravam-se no Éden, no paraíso, mas ao ouvir a voz de Deus, eles se esconderam. Eles não se alegraram quando ouviram a voz de Deus, pelo contrário, eles temeram, se esconderam. Quando Deus indaga, quando Deus pergunta por que vocês se esconderam, eles disseram: tivemos medo porque estamos nus e por isso nos escondemos. Deus preparou para eles então vestimentas de animais, para que eles pudessem cobrir a nudez. Ali foi o primeiro sinal
a primeira marca de que era necessário e que seria necessária a morte de um ser inocente para que a vergonha do homem fosse coberta e ele pudesse tirar aquele medo e estar novamente na presença de Deus. Muito tempo se passou e a humanidade, já sendo muito numerosa, Deus havia escolhido um povo e esse povo estava escravizado no Egito. Era o povo de Israel. Deus levanta um homem chamado Moisés, então Deus prepara um momento e diz para aquele povo que eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais, nos portais das suas portas. Naquela noite, Deus exerceria juízo sobre aquele povo, sobre todo o Egito, e a casa que estivesse marcada pelo sangue do cordeiro, nela seria poupado o primogênito. Marcada ali, então, o advento da Páscoa, onde o povo foi liberto, o povo foi tirado do Egito, da escravidão, e foi levado à terra prometida. A partir dali eles caminhariam. E essa marca foi cumprida na pessoa de Jesus. Nós, escravizados pelo pecado, ouvimos, como Simeão aqui diz, ele viu a salvação prometida. Ele pôde contemplar a salvação para os gentios, a salvação para os judeus. O juízo de Deus veio sobre o mundo, mas em Cristo Jesus a misericórdia se manifestou. Deus cumpriu, Deus trouxe a paz através da pessoa de Jesus. Aquele menino tão pequenininho, aquele menino tão frágil, era protegido, era ungido de Deus, era aquele que cumpria a promessa de Deus para nos salvar. Ele veio para cumprir uma missão, ele veio para exercer o juízo, mas manifestar a misericórdia. Os versículos de número 31, 32 e 34 nesse texto nos dizem as seguintes palavras. Lucas, capítulo 2, versículo 31. Tu preparaste, Senhor, diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O versículo de número 32 nos diz, 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Mostra-se que naquele momento era profetizado, era dito para Maria que aquele menino tinha uma missão. A misericórdia de Deus, a salvação para os gentios e para os judeus. Em Jesus, Deus exerceu o juízo, mas também manifestou a misericórdia. No mesmo ato, quando Jesus nasce, cresce e vai ao Calvário, ele exercia o juízo e a misericórdia. Não tinha hospedaria quando Jesus nasceu. Ele teve que deslocar, os pais tiveram que deslocar do norte, da cidade de Nazaré, para Belém da Judéia. O Salvador teve que nascer e nasceu pobre. Não havia lugar onde eles pudessem ficar. Ele nasce numa manjedoura. O Rei dos Reis nasceu, se despiu da sua glória e se revestiu de pobreza para nos fazer ricos. Herodes tentou matar o Senhor Jesus. As crianças com menos de 2 anos que moravam em Belém nos seus arredores foram assassinadas, mas Deus levou Jesus para o Egito. Muitos foram os que investiram e muitas foram as investidas para que Jesus desistisse da sua missão, como por exemplo quando após o batismo ele foi tentado por Satanás, mas ele não perdeu o foco. O objetivo de Jesus como ungido de Deus era salvar os escolhidos de Deus, cumprindo a vontade, fazendo cumprir a vontade do Pai. Jesus diz aos discípulos, próximo ao poço de Jacó, e João relata isso no capítulo de número 4. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha uma missão a cumprir, Jesus cumpriu essa missão. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, o poder de Deus, é Deus quem nos faz filhos dele na pessoa de Jesus. É necessário nós buscarmos a presença de Jesus. A cruz erguida no Calvário é um convite de Jesus para mim e para você.
Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Do alto do madeiro, do alto do Calvário, as palavras de Jesus foram: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que faz. A palavra de reconciliação, quando Jesus fala com o que estava crucificado com ele ao lado: estarás comigo hoje no paraíso. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do meu e do teu pecado que ele foi desamparado por Jesus. E no final ele diz, ele brada em alta voz: estando consumado, Deus meu Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E dito isso, expirou. Está tudo consumado. Ele morreu por mim e por você. Jesus, de um nascimento humilde até uma morte humilhante, para resgatar o povo que o Pai quer salvar. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, que entregou, que sacrificou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse Isaías: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, o Cordeiro de Deus, o prometido, que cumpriu a missão. Ele veio, ele morreu, para que nós vivêssemos e para que a sombra da morte não tivesse mais poder sobre nós. Deus te amou, Deus te ama tanto, Deus nos ama tanto, que não nos deixou mortos e entregues aos nossos delitos e pecados, nem separados, nem abandonados. Mas Ele nos acolheu, pela graça somos salvos. O preço já foi pago e o preço foi alto. O preço do sangue do Cordeiro, o sangue derramado no Calvário. Pai, nas tuas mãos, disse Jesus, entrego o meu espírito. Diante de todo o amor com o qual nós fomos e somos amados, qual deve ser a nossa atitude diante do Pai? Ele fez uma promessa, Ele cumpriu a promessa. Ele enviou Cristo Jesus para morrer a morte em nosso lugar, para pagar o preço do meu e do teu pecado, do nosso pecado. E nós podemos ir para a terceira lição que esse texto nos ensina. Ana, naquele momento, finalzinho do texto que nós lemos, diz o texto, capítulo de número 38. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Deus fez uma promessa, Deus cumpriu a promessa. Eu e você que somos salvos, alcançados por essa graça bendita, o que precisamos fazer? Precisamos cumprir essa missão que Ana cumpriu naquele momento. Ana ainda não tinha visto Cristo ressuscitado. Hoje nós, pela fé, enxergamos Cristo ressuscitado. Nós não temos ainda o privilégio de vê-lo face a face, mas nós o esperamos, a volta dele. Mas enquanto ele não vem, enquanto Jesus não volta, ele venceu a morte por nós. É necessário que nós possamos, que a nossa atitude seja proclamar a vitória de Cristo Jesus enquanto aqui vivermos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu, e a vitória de Jesus nos dá a vitória e também a missão. O que é o aguilhão? Senão o poder para nos açoitar, o poder para nos fustigar. O aguilhão da morte é o pecado. Que nós não vivamos mais em pecado, mas que busquemos viver em novidade de vida, em santificação. Deus me salvou, Deus te salvou, Deus nos salvou, cravando e entregando Cristo naquela cruz. Ele venceu. Jesus ressuscitou, Ele venceu e nele nós temos a vitória. Por isso, a nossa missão agora, a nossa missão é dar graças a Deus e falar dele através do nosso viver, um viver santo. Se Deus cumpriu todas as suas promessas, se Ele enviou Cristo Jesus, o seu Filho, se Ele sacrificou Cristo por mim e por você, se Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele também trará Cristo e Cristo voltará para buscar a igreja.
E o que eu e você temos feito? Como nós temos vivido? Nós precisamos, tal qual Ana, proclamar e falar para todos os que esperam a redenção do Senhor, pregar a palavra, viver a palavra, porque Ele cumpriu a missão. Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou e Ele voltará. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Deus, por tão grande e precioso presente. Muito obrigado porque o Senhor nos amou, Deus, e enviou Cristo para morrer em nosso lugar. E neste momento, Pai, nós queremos consagrar nossas vidas inteiramente no altar do Senhor. Deus, que o Espírito Santo use cada um dos teus filhos, cada um de nós, ó Deus, para proclamar, ó Deus, que Cristo veio, que Ele morreu por nós, ressuscitou e que um dia voltará para resgatar a igreja. Essa é a nossa oração, Pai. Ó Deus, pedindo ao Senhor, usa-nos como instrumento para proclamar, ó Deus, libertação aos cativos, a vitória em Cristo Jesus. Em nome dele oramos, agradecidos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê paz.